Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências? Hoje estudaremos das páginas de 11 até a página 16, ok? Bom, então, hoje iniciamos aí a unidade 6, né? A unidade anterior tratou do ar, né? O ar é algo presente na vida terrestre, né? E na vida na Terra, no geral, ocupa espaço, não tem cheiro, não tem cor. Nós não o vemos, mas podemos senti-lo, observá-lo, tá? E é justamente por isso que nós estudaremos a vida dos animais. De repente você pode dizer que um tema não está ligado ao outro, mas tem sim. Por quê? Porque os animais também necessitam do ar para a sua sobrevivência, tá? Quando eu digo animais, nós nos incluímos neste grupo também. O que nos difere são animais racionais e irracionais. Então, nós seres humanos somos animais racionais, nós pensamos, né? Pensamos para agir. Já os animais cachorro, gato, porco, são animais irracionais. Eles não agem a partir de uma reflexão, ok? Bom, então vamos aí para a página 11. Acompanhe a leitura, por favor. Você já deve ter percebido que existem animais de várias formas e tamanhos. Neste capítulo, você vai descobrir como alguns animais vivem e conhecer suas principais características. Então, pessoal, nós conheceremos como alguns animais vivem e quais são as características que nos diferem, né, um do outro. Então, olha aí, a roda da conversa. Tem um poeminha aqui super legal, tá? Do José Paz, que se chama Um Passarinho Me Contou, e farei a leitura para vocês. O que disse o passarinho? Um passarinho me contou que o elefante brigou com a formiga só porque, enquanto dançavam, segundo ele, ela pisou no pé dele. Um passarinho me contou que o namoro do tatu e a tartaruga deu num casamento de fazer dó. Cada qual ficou morando em sua casca, em vez de morarem numa casca só. Um passarinho me contou que a ostra é muito fechada, que a cobra é muito enrolada, que a arara é uma cabeça oca e que o leão marinho e a foca. Xoxô, passarinho, chega de fofoca. Legal, né, pessoal? Muito divertido esse poeminha. Bom, depois disso eu tenho 3 questões aqui que vocês podem responder na própria apostila, tá bom? Lembrando sempre de colocar a data, tá, na página. Primeira questão: quais são os seres vivos citados no poema? Circule o nome deles. Então, agora vocês farão a leitura novamente e circularão quais foram, né, os seres vivos citados no poema. Então, um exemplo: passarinho, elefante. Então, você circulará aí todos os seres vivos, ok? Segunda questão: você conhece algum desses seres vivos? Com certeza a resposta é sim. Quais? Então, depois que você circulou todos os seres vivos do poema, você responderá aqui quais você conhece, ok? Fácil demais. Terceira pergunta: esses seres vivos têm algo em comum. Você consegue descobrir o que é? Fácil também, né, pessoal? Esses seres vivos que você encontrou aqui, todos esses, o que eles têm em comum? Eles são plantas? Eles são animais? Eles são pessoas? Então, vocês escreverão aqui o que eles têm em comum. Eles são, né? E depois da observação, você pode dar a sua resposta. Muito fácil essa página, né, pessoal? Bom, seguindo aí, vamos para a página 12. Modo de vida dos animais. Os animais vivem em diferentes ambientes e apresentam diversos tamanhos e cores. Mas uma coisa eles têm em comum: todos nascem, crescem, desenvolvem-se, podem se reproduzir e morrem. Podemos dizer então que todos têm um ciclo vital. Eu quero que vocês circulem, que vocês grifem, que vocês pintem este parágrafo. Por quê, professora? Porque aqui está falando basicamente da vida do animal. Falando que cada um tem o seu jeito, cada um tem suas próprias características, porém,
todos têm algo em comum, que é o seu ciclo de vida, ou seja, todos nascem, crescem, né, se desenvolvem, podem se reproduzir ou não e morrem. Esse é o ciclo de vida, tá, dos seres vivos, ok? Inclusive o nosso, os seres humanos, ok? Cada animal tem um modo de vida. Há diferenças entre o que comem, onde vivem, como se locomovem, na forma como os filhotes se desenvolvem, entre muitas outras características. Vamos conhecer algumas delas? Bom, não tem nenhuma novidade nesse parágrafo. Vocês já sabem que todos os animais são diferentes, né? E que cada um possui, né, um jeito de se locomover, um jeito de viver e assim por diante. Começaremos então pelo modo como eles se alimentam, ok? Sigam a leitura por gentileza. Os animais são seres vivos que precisam buscar no ambiente o alimento necessário à sua sobrevivência. Quanto ao tipo de alimento que consomem, eles são classificados em carnívoros, herbívoros e onívoros. Eu quero que vocês pintem essa frase aqui, ó. Quanto ao tipo de alimento que consomem, eles são classificados em carnívoros, herbívoros e onívoros, ok? Pintem essa frase, porque ela é muito importante. E agora veremos o que é um carnívoro, o que é um herbívoro e o que é um onívoro. Então, olha lá. Os carnívoros são animais que se alimentam de outros animais. Você pode pintar essa frase aqui também. Então, todo ser que se alimenta de outro animal é um carnívoro, né? Então, observe aí, ó, a perereca e a ariranha são exemplos de animais carnívoros, ok? Nenhuma dificuldade até aí, né? Pintem essa frase aqui também. Os herbívoros são animais que se alimentam de plantas. Então, pessoal, tem dois exemplos aí, o cavalo e a arara. São exemplos de animais herbívoros, que só se alimentam de plantas. Eles não se alimentam de outros animais, então não são carnívoros, são herbívoros. E por último, não menos importante, pintem também essa frase aqui. Os onívoros são animais que se alimentam tanto de outros animais quanto de plantas. Ou seja, os onívoros são aqueles animais que são carnívoros e herbívoros ao mesmo tempo. Se alimentam dos dois, de outros animais e de plantas. Olha nós aqui nesse grupinho, tá? Os guaxinins também. E os seres humanos são exemplos de animais onívoros. Então, recapitulando: carnívoro, se alimentam de outros animais. Herbívoros, se alimentam de plantas. Onívoros, se alimentam tanto de outros animais quanto de plantas. Ok, pessoal? Se tiver dúvida, é só me perguntar. Bom, página 13. Então, nós vimos na página anterior sobre o que eles, comem. Agora, verificaremos aí como se locomovem. Os animais têm jeitos diferentes de se locomoverem, seja para buscar alimento e abrigo, seja para fugir de seus predadores. Alguns saltam, outros correm, rastejam, voam ou podem nadar. Observem alguns exemplos. Então, pessoal, aqui estão mostrando aí alguns exemplos, tá? De como os animais se locomovem, seja andando, nadando, voando, se rastejando, tá? Então, eu tenho 4 exemplos aí. O golfinho rotador, né? Que ele recebeu esse nome por ter o hábito de saltar e dar piruetas. Então, ele salta e rotaciona, ou seja, ele gira, né? Dá uma pirueta. E ele nada, né? O veado campeiro é um animal muito ágil, podendo correr na velocidade de 70 km por hora. O tuiuiu é uma das maiores aves voadoras do Brasil. Os peixes palhaços nadam entre as anêmonas do mar. Então, vocês viram aí diferentes formas de se locomoverem, nadando, correndo, voando, tá? E assim por diante. Nós, seres humanos, por exemplo, nos locomovemos utilizando as nossas pernas, ou seja, nós andamos, ok? Bom, saiba mais. Muitos passarinhos nascem sem penas e com os olhos fechados. Não conseguem caminhar nem voar, por isso seus pais os alimentam. Que é o que está acontecendo aqui, ó, tá vendo?
Os filhotes precisam de muitos alimentos nutritivos, como insetos, porque crescem muito rápido, né? E os pais voam de um lado para o outro o dia inteiro, jogando comida dentro de seus bicos abertos. Os filhotes ficam no ninho até que suas pernas cresçam e eles possam voar para longe. Até mesmo depois disso, seus pais ainda os ajudam a encontrar comida. Então, olha lá, uma ave alimentando o filhotinho aí, né, com as minhoquinhas. Então, quando o passarinho nasce, né, a avezinha nasce ali, não tem condições de voar, né, de andar, nasce com os olhinhos fechados, sem penas. Então, quem o alimenta até que ele se desenvolva são os seus pais, tá? Então, eles passam o dia procurando alimento ali, pequenos insetos. Por quê? Porque os insetos, quando o passarinho come esses pequenos insetos, ele está sendo alimentado ali, né? Está ganhando energia para crescer, se desenvolver e chegar na forma de seus pais, tá? Então, mesmo depois que eles crescem, os pais muitas vezes ainda ajudam, né, a encontrar comida para seus filhotinhos, mesmo depois de crescidos, tá bom? Então, essa é uma forma de alimento, né? Aqui está mostrando a forma do que eles se alimentam e também de como eles se locomovem, tá? Que eles precisam voar para buscar esse alimento para os seus filhotinhos, ok? Feito a página 13, vamos para as atividades que estão fáceis. Página 14. Atividades. Leia o poema Ariranha de Lau Lau e Laura Beatriz. Depois faça o que se pede. Ariranha. Quem é que mora na beira do rio e não tem medo de piranha? É ariranha, é ariranha. Quem é que não pode ver um peixinho que fica com fome e logo abocanha? É ariranha, é ariranha. Então, só de observar esse textinho, eu já sei que a ariranha mora na beira dos rios. Eu já sei que a ariranha é carnívora, tá? Por quê? Porque ela se alimenta do peixe, tá? Então, olha só nesse poeminha eu já consegui identificar, né, algumas características da ariranha. Esse animal aí que geralmente chega a 1 metro, né, de comprimento. Letra A. O que eu acabei de explicar. Que características da ariranha você descobriu ao ler o poema? Então, quando eu leio esse poema, o que eu posso, né, falar da ariranha? Fácil, né? Que ela mora na beira do rio, que ela não tem medo de piranha, que ela se alimenta de peixes. Tá muito fácil, né, pessoal, essa resposta aqui. B. De acordo com o texto, a ariranha é um animal onívoro, carnívoro ou herbívoro? Vocês farão aí essa sozinha, porque eu sei que vocês sabem. 2. Observe os animais representados nas imagens a seguir. Então, eu tenho um jacaré, um tucano, um tubarão, uma minhoca, um peixe e uma borboleta. Agora, faça o que se pede. Letra A. Circule os animais que voam. Fácil, hein? B. Pinte os animais que rastejam. Então, você só vai pintar o que rasteja. C. Escreva o nome dos animais que nadam. Fácil demais, hein, pessoal? 2 minutinhos dá para fazer essa atividade. Bom, depois que nós vimos como é a alimentação, como eles se movem, locomovem, né? Agora falaremos de como eles nascem, ok? Então, olha lá. Os seres vivos podem dar origem a outros seres semelhantes a eles, garantindo assim a continuidade da vida no planeta Terra. Esse processo é chamado de reprodução. Por exemplo, quando os cisnes se reproduzem, eles dão origem a novos cisnes. Então, pessoal, o que é reprodução? É quando um ser vivo dá origem a outro ser vivo parecido com ele, tá? E se não fosse a reprodução, um ser vivo gerar outro ser vivo, a vida na Terra já teria sido extinta, né? Por quê? Porque para que a vida continue, eu preciso de seres vivos dando origem a outros seres vivos, ou seja, se reproduzindo, tendo filhotinhos, para que a vida se renove no planeta Terra, ok?
Bom, existem animais como a tartaruga e a galinha que põem ovos dentro dos quais os filhotes se desenvolvem até o momento de nascer. Esses são chamados de ovíparos. Então, pessoal, eu quero que vocês pintem este parágrafo aqui. Então, olha lá, quem são os animais ovíparos? São aqueles que põem ovos, né, onde os filhotes se desenvolvem até nascer. E aí eu tenho dois exemplos, a tartaruga que coloca os ovos lá na areia da praia e tenho a galinha também aí chocando os ovos. Então, os animais que botam ovos e os filhotinhos ficam dentro dos ovos até seu nascimento são considerados animais ovíparos. Bom, pintem já essa daqui também. Então, olha lá. O ser humano e o cachorro, cujos filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe até o nascimento, são exemplos de animais vivíparos. Então, pessoal, todo ser vivo que se desenvolve dentro da barriga da mãe é chamado de vivíparo. E eu tenho dois exemplos aí. O ser humano, né, que fica em torno de 9 meses ali no útero da mãe se desenvolvendo. E eu também tenho o cachorro, que os filhotinhos ficam ali dentro da barriga da mãe, em média 60 dias, até o seu nascimento. Ok? Então, agora eu tenho os ovíparos, aqueles que nascem dos ovos. Eu tenho aqueles que são os vivíparos, que nascem da barriga da mãe. E eu tenho um terceiro, que vocês vão pintar essa daqui. Os ovovivíparos. Nossa, professora, que nome! Sim, os ovovivíparos são aqueles que recebem esse nome porque os filhotes se desenvolvem dentro de ovos que ficam protegidos dentro do corpo da fêmea. Como assim? O vivíparo coloca o ovo para fora do corpo, né? Que você pode observar, você está vendo o ovo aqui fora e os filhotinhos estão lá dentro se desenvolvendo. O ovovivíparo não. Olha o exemplo aí dessa serpente, da jararaca, ela é ovovivípara. Por quê? Porque os ovos estão dentro do corpo dela enquanto os filhotinhos estão se desenvolvendo, ok? Então, por isso que ela é ovovivíparo, porque está dentro da barriga e dentro de um ovo. Então, o ovo está dentro da barriga da mãe enquanto os filhotinhos se desenvolvem, ok? Recapitulando, aqui o ovo está para fora, então é um animal ovíparo. Aqui está na barriga da mãe, então é vivíparo. E aqui está dentro de um ovo e o ovo está dentro da barriga da mãe. Por isso é considerado um animal ovovivíparo, ok? Bom, para finalizar, a página 16. Após o nascimento, os filhotes crescem e se desenvolvem. Os seres humanos, por exemplo, passam por várias fases, desde o nascimento, infância, adolescência, idade adulta e velhice. De uma fase para outra, ocorrem mudanças no corpo e no jeito de ser das pessoas. Esse conjunto de mudanças chamamos de desenvolvimento. Então, pessoal, todos os seres vivos passam por essas transformações. Nascem, crescem, se desenvolvem, podem se reproduzir ou não e morrem. Esse é o ciclo de vida dos animais, tá? Inclusive o nosso. E a cada etapa da transformação do seu corpo, isso é chamado de desenvolvimento. Então, por exemplo, nós, os seres humanos, temos algumas fases aí. Nasce, o corpo é de um jeito, aí vai se desenvolvendo, passa pela infância, continua se desenvolvendo, chega na adolescência, na idade adulta e na velhice, e em todas essas fases o corpo sofreu mudanças. Observe aqui esse esqueminha. Então, olha lá, infância, adolescência, infância, tá vendo? Aqui é o nascimento. Infância, adolescência, idade adulta e velhice são as diferentes fases do desenvolvimento humano, ok? Bom, cidadania todo dia. Na família, a relação entre jovens e idosos pode ser muito prazerosa. Os avós, por exemplo, podem ajudar os netos nas tarefas de casa ou levá-los para passear e brincar. Hoje, isso aqui mudou um pouquinho, né? Tem muitos avós que são como mães, como pais.
Porém, né, a função ainda de educar continua sendo da mãe, do pai, né? Quando esses têm o pai e a mãe, né? Hoje a gente vive uma grande mudança aí, que muitos acabam, né? Muitos avós acabam se tornando os pais, né? E mães aí, pai das crianças, né? De seus netinhos. Bom, você já percebeu que as pessoas idosas geralmente têm uma história curiosa ou divertida para contar? Elas são consideradas uma grande fonte de sabedoria em razão da experiência de vida que têm. O carinho, a conversa e a troca de conhecimentos melhoram a autoestima dos idosos e fortalecem as relações pessoais estabelecidas. Então, pessoal, né, os idosos, quando eles chegam aqui, né, que é a última fase aí do desenvolvimento do nosso corpo, eles já têm uma grande bagagem de tudo que eles vivenciaram ao longo de suas vidas. Então, tem muita coisa para contar, para agregar na nossa vida, né? Nós que somos mais novos. Lógico que eu não posso falar assim, ela é vó, ela já é uma idosa. Não. Antigamente era mais comum essa relação, hoje não. Hoje nós temos avós e avós, né? Muito novos, né? Eles são jovens até. Porém, mesmo assim, ainda possuem uma bagagem maior de vivência que nós e podem nos ajudar aí a enfrentar, né, os obstáculos que surgem aí na vida de uma maneira mais simples, de uma maneira mais leve. Então, valorizemos aí os nossos idosos, tá? Que são pessoas muitas vezes não valorizadas pela sociedade, depois de terem contribuído tanto para o desenvolvimento dessa. Ok, crianças? Por hoje é só, tá? Se ficou alguma dúvida, pode me procurar, pode me perguntar que estarei disponível para ajudar, ok? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem.